Muito bem, irmãos, vamos dar continuidade ao nosso aniversário de 40 anos. Irmãos, quando começa uma igreja, né, eu comecei uma igreja lá em São Paulo, em Budas Artes. A igreja me enviou para lá, um salãozinho, e nós trabalhamos ali, e eu sou um dos fundadores, né? Está lá nas atas lá, eu fundei. E eu sei mais ou menos a dificuldade que é começar um trabalho, do zero, do nada, né? E nós temos aqui essa noite, nós temos irmãos que trabalharam no início desse trabalho, na fundação desse trabalho. E nós vamos chamar esses irmãos aqui à frente. Cadê eles, hein? Cadê o Giovanni? Ah, o Giovanni ali, vem aqui, Giovanni. Giovanni, cadê o senhor Wilson? Parece que eu vi o senhor Wilson por aí. Cadê o senhor Wilson? Ali o senhor Wilson. Vem aqui, senhor Wilson. Nós temos aqui o irmão Roberto, a irmã Nancy. Cadê a Dalvinha? A Dalvinha também? A Dalvinha trabalhou também na... O irmão Anísio. Irmão Anísio. Temos mais alguém aí? Olha, irmãos, esses aqui são os heróis, viu? Os heróis. Estiveram aí desde o início. Quem é que poderia dizer onde começou esse trabalho aí? A irmã aí, ó. Muito bem, irmã. Vem aí. Quem vai representar o grupo, falar onde começou? Que casa começou? Quem vai ser? O Giovanni. Giovanni é o representante. Você vai dizer onde começou, a casa, o local. Depois o Wilson fala aí da dificuldade. Boa noite, irmãos. Fui pego meio de sobreaviso, né? Sem o aviso prévio. Então, não preparei nada. Mas a igreja iniciou no trabalho, né? Primeiramente, a gente começou um trabalho na casa da falecida irmã Iracema, né? E depois foram agregando mais pessoas e hoje, onde é uma sorveteria ali da irmã Isa, né? Foi alugado aquele salãozinho que estava ainda no começo, né? Não tinha nada ainda, então o interessante é que os irmãos fizeram, né, construíram uns bancos de madeira com madeira de construção, né? Então tinha uns bancos iniciais, né, eram bastante desconfortáveis, mas foi aquilo que tinha no momento, né? Então esse foi o início, né, da igreja, então, e o trabalho foi crescendo naquele lugar, foi, né, se estruturando. E depois, então, a primeira igreja comprou esse terreno aqui e iniciou, então, a construção aqui, que foi depois concluída, né? Mas, no princípio, realmente, era um trabalho bastante difícil, eram poucas pessoas, né? Mas pessoas valorosas e escolhidas por Deus, que estão aqui, cada vez mais foi agregando pessoas. Então, aprove Deus fundar, né, por as raízes nesse bairro aqui e salvar muitas almas posteriormente, né? Glória a Deus por isso. Amém. Passa para o Wilson aí. Graça e paz, igreja. Bom, como o irmão Moacir disse, todo início de trabalho é difícil. E conosco não foi diferente. Inclusive, a igreja sofreu ameaças, né? E foi colocado debaixo da porta ali do salão um bilhete para que a gente fosse embora com essa nossa religião, porque os pais, o Anísio lembra disso, né, Anísio? Os pais se reuniram e não queriam a igreja no bairro. Mas a igreja não é do povo, não é de nós.
não é de cada um de nós. A igreja é de Deus. E porta que Deus abre, não fecha. E tanto é que, depois, né, de muito trabalho, muito esforço, foi construído o prédio, né, e depois reformado, e foi tudo mais, ficava mais fácil. Mas o início de tudo foi difícil, principalmente porque os membros, os novos membros, também não tinham experiência nenhuma. Eu, por exemplo, eu não sabia nem o que era a Bíblia. Me converti na Bíblia em 84, em junho de 84, setembro fui batizado e já vim para cá, para a gente trabalhar. Então, sem conhecimento nenhum, aceitando o desafio, não de homens, mas de Deus, e estamos aí já, de 84 até agora, já na luta. Não para. A luta não para. Enquanto estivermos vivos, vamos trabalhar. Amém? Amém? Outro irmão, algum de vocês aí, ninguém ia falar, né? Ninguém ia falar. O Roberto ia falar, a irmã falando, o Roberto ia falar, então o Roberto vai falar. Eu não quero falar, mas eu vou falar. Quando eu cheguei aqui em Rio Preto com a família, já peguei o bonde andando. A igreja não estava organizada ainda nesse local, mas os irmãos estavam começando a se reunir aqui no templo, que é a metade para lá. Era o primeiro templo antigo. Estava terminando a construção. E aí nós viemos para somar um pouco aqui e dar uma ajuda naquilo que era possível com a nossa família. Então, nós somos alguns dos teimosos que permaneceram aqui. E não arredamos o pé. Então, graças a Deus, esses 40 anos aqui, Deus nos deu vitória. No início, o trabalho parecia, às vezes, dúvidas surgiam. Parecia que talvez não ia dar certo, não ia vingar. Pensamentos que passavam pela cabeça. Mas, graças a Deus, o trabalho floresceu e produziu frutos também. A prova é que nós estamos aqui hoje. Graças a Deus por isso. Louvado seja Ele. Amém. Olha a vez da irmã falar. Isso, irmã. A irmã vai falar. Obrigada. Irmãos, eu fui a primeira secretária da igreja, a organização da igreja. Nós estávamos aqui e com a ajuda do irmão Roberto, eu elaborei a ata de organização. Não sei se o irmão se lembra, eu tinha a formação de secretária executiva, mas eu nunca tinha feito a ata na igreja, né? Então, ele me ajudou e nós começamos aqui. Eu nunca esqueço que nós cantamos no coral o estandarte dessa igreja, sob a regência do irmão Edis Barbeiro, já falecido. E eu também, essa igreja significa muita coisa na minha vida. Também do trabalho que nós, certa feita, fizemos uma grande EBF aqui na escola. Né, teve a participação da falecida minha irmã também, que tinha iniciado aqui. E a igreja representa algo também que foi a mão de Deus, né? Porque foi aqui que eu conheci o meu marido. Pastor. Oi, ai, ai. Pastor Bonifácio veio pregar aqui numa noite muito fria do mês de julho. Aí a igreja estava em obras, né? Porque estava no começo e tudo muito rústico, né? O chão. E aí eu havia dito com Deus, não é? Se o Senhor quiser me ver casada, eu quero que o Senhor coloque o meu futuro marido na minha frente, mas eu não quero nem de lado nem do outro, eu quero na minha frente. Ou eu vou para o campo missionário, né? Que eu tinha uma vocação. Aí, naquela noite fria do mês de junho, final do mês de junho, acho que foi o irmão Roberto, disse, nós temos aqui um pregador, pastor de São Paulo, pastor Bonifácio, Freire Cavalcante. Aí, como
não tinha, era muito improvisado, eu estava num banco, agora, mas bem aqui, aí colocaram uma cadeira e ele sentou na minha frente. Profecia. Aí foi Profecia cumprida. Aí realmente eu senti que, mas depois aconteceu a nossa história. Mas então, para os irmãos verem, né, como que Deus é maravilhoso e opera nas nossas vidas, né? Glória a Deus por isso. Agora o povo aí está curioso. Cadê o príncipe dela? Cadê? Cadê o pastor Boni? Fica em pé aí, pastor Boni. Olha ele ali. No início da igreja, ele também foi pastor interino aqui nessa igreja. Você quer falar, Dalvinha, um pouquinho? Fala um pouquinho. Boa noite, irmãos. Eu sou uma das teimosas, né, que ficaram aqui. Eu me converti e naquele mesmo ano, o pastor Isaías me enviou aqui com uma leva de jovens para estar trabalhando juntamente com eles. Foi uma experiência e tanto, né, os jovens naquela época saíam para evangelizar no bairro, acolhendo crianças. E eu fui aprendendo, porque eu nada sabia como o irmão Wilson, né? Entrei e fui aprendendo juntamente com os irmãos mais experientes. E foi muito bom, e aqui eu me casei, fiquei viúva, me casei de novo, criei meus filhos, casei meus filhos, e estou aqui, gente, inteira. Amém. É que a mente vai trazendo, entendeu? Vai trazendo as coisas. Não, é que a irmã Raquel disse que ela conheceu o príncipe dela aqui. E eu conheci a minha princesa aqui, né? Oh! E a segunda também. E Viu. é interessante, veja bem, a igreja, naquela época, saía todos os domingos para fazer visita. Todos os domingos. E os jovens. Eu não era jovem, mas eu acompanhava eles. E quem fazia a divisão dos pares era esse rapaz aqui. E teve um dia que eu e a Dalva, nós éramos... tinha um nome esquisito. Superintendente da Escola Bíblica Dominical. Hoje vocês não sabem o que é isso. E tinha uma morena que sentava assim, era ali na frente, né? Não é nessa parte aqui. E às vezes eu via ela lá, de repente ela sumia, e de repente ela vinha para fazer visita com os jovens também. E aí, um domingo eu resolvi. Eu vou falar com ela. Criou coragem. Criei coragem. Aí, e quem fazia a divisão dos casais era o Giovanni, o irmão Giovanni. E o Giovanni fez a divisão, eu falei, e ela não caiu comigo. Aí eu falei, Giovanni, essa divisão não está certa. Por quê? Eu falei, mas por quê? Eu falei, não, é porque tem dois inexperientes juntos. E eu falei, não, faz divisão outra vez. Aí ele fez a divisão outra vez e ela não caiu comigo. Eu falei, Giovanni, não está legal ainda. Não está legal ainda. Aí ele fez uma terceira divisão. Não deu certo. Aí a irmã Alice falou, Giovanni, você não percebeu nada, não? O que está querendo? Aí, então tá bom. O Giovanni não sabia da história, né? Das minhas intenções. Aí foi feita a divisão e, por incrível que pareça, naquele dia não teve nem visita. Não deu tempo. A coisa aconteceu no meio do caminho e nós não fizemos a visita. Tá certo? Então, é assim, Deus prepara tudo
Ou a gente força um pouquinho para que as coisas aconteçam, né? Deus faz a parte dele, botou os dois juntos. Mas sabe como é que é, né? Ó, os jovens aí estão sentados, os jovens, presta atenção, presta atenção. Boa noite, queridos. Eu me sinto assim completamente lisonjeada com o convite de vir aqui. E uma coisa que aqui todo mundo já tinha se convertido, mas eu me converti aqui. Amém. Né? Começou o trabalho lá na Irmã Isa. Aliás, esse trabalho começou pela Igreja Batista, a qual eu frequento hoje lá, a PIB, né? E como eu tinha me convertido na casa da minha mãe, ali no salãozinho, que a gente chamava de salãozinho, que o Giovanni falou do banquinho e tal, na casa da minha mãe também fazíamos a escola bíblica dominical. E como eu tinha me convertido há pouco, eu tinha aquele primeiro amor, assim, sabe? Aí também veio para cá um seminarista muito especial nas nossas vidas, que foi o pastor Laércio, que eu falo que no dia 23 de setembro, naquele final de semana, ele pregava assim e falava: se você não aceitar Cristo, você vai para o inferno. Eu não quero ir para o inferno. Mas eu fui aprendendo o que era aceitar Cristo, a crer em Cristo. E nós montamos um grupo, Dalva, Giovanni, pastor Laércio, Som do Evangelho, que foi uma bênção. A gente cantava com tanto vigor, nós éramos jovens, então tínhamos todo aquele vigor, e eu principalmente muito por causa do primeiro amor. Então foi maravilhoso esse tempo. E participando também, como é edificante, até os jovens podiam fazer bastante esse trabalho de ir. Nós íamos até em favelas, ali embaixo, era tudo ainda muito simples. Íamos em favela, pregávamos o Evangelho. Como isso edificou. Talvez nós sejamos até assim os remanescentes daquela época, mas por causa desse trabalho, por causa dessa fé, desse agir do Senhor na nossa vida, e através delas, né, a gente ter esse desejo de pregar o Evangelho. Vocês me deram coragem, viu? Eu louvo a Deus porque a nossa família veio de São Paulo para cá, para Rio Preto, lá na igreja, na PIB, na primeira igreja de Rio Preto. E olha, o que Deus tem trabalhado na minha vida de lá para cá, eu só tenho que agradecer Ele de todo o meu coração. Deus me colocou para trabalhar com mulheres, com criança, com moças, com mensageiras. Então Deus me abençoou, me ensinou com cada grupo que foi trabalhado. Eu só aprendi. Eu louvo a Deus por essa igreja, por tudo que Ele fez em nossa vida. O nosso Deus é o Deus dos milagres. Olha, e Ele tem feito milagre até hoje. Eu louvo Ele de todo o meu coração, porque eu só aprendi. E muito obrigado, igreja, por deixar que a gente pudesse servir ao Senhor com alegria a cada dia. Obrigada, igreja. Vou pedir vocês esperam só um pouquinho. Além da igreja de Bálsamo, cadê a igreja de Bálsamo? Fica em pé, igreja de Bálsamo. Fica de pé aí, o pessoal de Bálsamo está aqui. Nossa congregação de Bálsamo e presente. Obrigado pela visita de vocês. Pode sentar. Nós temos o pessoal da primeira igreja, fica de pé aí, o pessoal da primeira. Uns já estão aí na frente, né, a maioria. O pastor Samuel está ali. Tem mais alguém da primeira? Muito bem. Você que é de outra igreja, está nos visitando, fica de pé aí. É falar a sua igreja? Vocês são de onde? Remanescente da Graça, Rio Preto. Obrigado pela presença, viu? Ali nós temos a Vila Mais, né?
Vilelmais ali. Muito bem, Vilelmais. Você é de outra igreja, Adé? Na Bola de Neve, está presente. Muito obrigado pela presença de vocês, tá bom? Aquele casal ali é de onde vocês? Hã? Está só nos visitando. Muito obrigado pela presença de vocês. Irmãos, tem mais alguém lá no fundo? Tem uma turma ali no fundo ali. Alguém, pega o nome aí para nós aí, de igreja que é? Muito bem. Tá bom, obrigado pela... É a nora do irmão Josué, pastor Josué, ali. Ah, que legal, que legal. E a neta. Muito bem, muito obrigado pela presença. Tem os pais da Geisa, né, que está ali. O pai e a mãe da Geisa está ali. O pai deve ter saído ali. Gente, muito obrigado pela presença de vocês. Sábado passado, a primeira igreja fez aniversário. E sábado eu estava lá. E eu descobri uma coisa, eu não sabia. E quem fundou a primeira igreja foi Potirendaba. Eu não sabia. Potirendaba e fundou a primeira igreja. E a primeira igreja fundou essa igreja aqui. Foi a primeira. E nós temos conosco o pastor Samuel, é o presidente da Ordem dos Pastores. E nós gostaríamos de chamar o pastor Samuel à frente, para ele orar pelos nossos fundadores e orar pelos 40 anos da igreja. Obrigado, pastor, pela sua presença e Deus abençoe. Viu? Fique à vontade. Boa noite, irmãos. Que honra e privilégio estar aqui. E eu quero estender o meu abraço a todos e bom ver os fundadores aqui, né? Deus é o Deus da história. Eu quero transmitir o abraço também da nossa ordem, dos pastores, a amada igreja, né? E como que é bom entender que Deus tem feito maravilhas, não é mesmo? Antes de orar, quero só deixar um texto da palavra de Deus, que está em Salmo 126, verso 1, 2 e 3. A palavra de Deus diz assim: quando o Senhor trouxe a restauração a Sião, era como se estivéssemos sonhando. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez grandes coisas por este povo. Sim, grandiosas coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Amém? Como é bom a gente ouvir a palavra de Deus e saber que Deus é o Deus da história. É o Deus que restaura, o Deus que cuida. Esse texto lembra também que nós nos alegramos não sozinhos, mas em comunidade, como igreja, né? O povo de Israel estava celebrando os feitos de Deus. Outras nações estavam vendo o que Deus tinha feito. E ouvindo os irmãos contarem um pouquinho das lembranças e as memórias, né? Esse bairro, com certeza, viu o que Deus fez, e ainda vai ver o que Deus fez e que Deus vai fazer na vida desta igreja. Quero orar, então, pelos irmãos e agradecer a Deus pela vida de vocês como fiéis, corajosos e que com certeza tem um pedaço aí da história daquilo que Deus fez, e nossa gratidão a Deus pela vida de vocês. Vamos ficar em pé? Quero orar agradecendo então. Pai, obrigado. Obrigado por podermos celebrar nesta noite tão especial os feitos incríveis do Senhor. Muito além do que nós pensamos. Entendemos que o Senhor é o Deus da história e nós fazemos parte desta história. Por isso louvamos a Ti. Nós somos como o povo naquele tempo que sonhávamos, mas é o Senhor quem cuidou, quem restaurou, quem sustentou nos momentos difíceis, que trouxe alegria ao nosso coração. Quando olhamos para trás, conferimos a fidelidade do Senhor, e está diante do Senhor estes irmãos que aqui representam o início desta história.
Obrigado pela vida deles, ó Pai. Sabemos que com certeza precisaram, ó Deus, se manter fiéis ao Senhor, sustentados por Ti. Obrigado pelos feitos que o Senhor fez nesta igreja que é Tua, através da vida destes irmãos. Pai, nós celebramos a Ti, porque essa igreja pertence ao Senhor. Nestes 40 anos que se passou, o Senhor fez grandes coisas, por isso nós estamos alegres. Confiamos no Senhor, ó Deus, e entregamos esta igreja nas Tuas mãos, para que o Senhor faça ainda mais na história que está por vir. Obrigado, Pai, pela fidelidade do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode sentar-se. Obrigado, pastor. Irmãos, pode sentar, muito obrigado aos irmãos. Irmão, nós vamos louvar ao Senhor conosco, juntos, os irmãos ficam de pé, que nós vamos louvar ao Senhor, continuar louvando. Eles que podem ficar em pé, podem ficar. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Santo monte, alegria de toda a terra, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o Teu nome agradecer-te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Só a igreja num coro bem bonito. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Amém. Porque se essa igreja está aqui até agora, não é só porque tivemos grandes homens e grandes mulheres aqui, mas apesar desses homens e dessas mulheres, essa igreja permaneceu porque Deus está aqui. Porque nenhuma obra, nenhum homem, ninguém e nada é maior do que esse nosso Deus maravilhoso, digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Não há melhor lugar para se estar
E esse melhor lugar não é nessa igreja, meu irmão. O melhor lugar para se estar é na presença desse Deus maravilhoso. Nós continuaremos louvando. Se entregue em espírito e em verdade. Permita que o Espírito Santo toque seu coração, para que não sejam só momentos de emoção, não sejam apenas momentos de lembranças, mas seja um momento ímpar, onde você esteja preparado para falar com Ele, para ouvir o que Ele tem para falar com você. Em nome de Jesus. Eu quero estar neste lugar onde o pecado é perdoado e as culpas são levadas. Eu quero estar neste lugar onde o amor não se esfrie e o fogo não se apague. Tua presença, Senhor Jesus. Em tua presença, Senhor Jesus. Santo Espírito, eu me rendo ao teu agir. Meu anseio é permanecer em teu amor, em tua presença, Senhor, em tua presença, em tua presença, Senhor, em tua presença. Eu quero estar neste lugar onde o mundo me corrompa, riquezas não me seguem. Eu quero estar neste lugar onde o mundo não me atraia, paixões não me seduzam. Em tua presença, Senhor Jesus, é o melhor lugar. Em tua presença, Senhor Jesus. Santo Espírito, eu me rendo ao teu agir.
queremos estar, Pai, no centro da Tua vontade, na Tua presença, dentro da Tua casa, louvando o Teu santo nome, Pai. Ensina-nos a Te adorar em espírito e em verdade, que a cada dia nós possamos nos aproximar mais de Ti, ó Pai, e a cada degrau galgado que nunca voltemos atrás. Santo Espírito, declara, igreja. Eu me rendo ao Teu agir. Vem, Santo Espírito. Meu anseio é permanecer em Teu amor, em Tua presença, em Tua presença, Senhor, em Tua presença. Senhor Deus, que o Seu nome seja louvado. Que nessa noite o Senhor encontre homens e mulheres aqui, ó Pai, dispostos a Te adorar em espírito e em verdade. Que cada um de nós possa diminuir para que o Senhor cresça, ó Pai. Quanto menos de nós houver em nós mesmos, mais agir do Teu Espírito Santo nós assistiremos aqui no nosso meio. Obrigado, Pai, porque ao longo de 40 anos, nessa igreja, almas se converteram, ó Pai. Pecadores se arrependeram. Pessoas tiveram um encontro real e verdadeiro contigo. Ó Pai, obrigado porque nesses 40 anos aqui, vidas foram restauradas, ó Pai. Relacionamentos, pessoas, dignidades devolvidas, ó Pai. Não por mim, não por homem, não por pastores, mas por um Deus que ama, por um Deus que vê, por um Deus que me conhece. Que no meio de tantas pessoas nesse mundo, olhou especialmente para mim, olhou especialmente para cada um daqui, ó Pai. Senhor, nós Te agradecemos, porque ao longo desses 40 anos nós vimos curas físicas aqui. Tumores, ó Pai. Metástases. Pessoas em leitos de morte, ó Pai, sendo recuperadas para a honra e glória do Teu santo nome, Senhor. Nós Te louvamos, ó Deus, porque o mesmo Deus que agia no passado é o Deus que age hoje, Senhor. Nós Te louvamos e bendizemos o Teu santo nome, porque sabemos o que o Senhor tem feito no nosso meio. Nós Te agradecemos, ó Pai, que em nome de Jesus o Senhor não nos encontre como o povo de Israel, que ao caminhar no deserto reclamava da falta de pepino e se esquecia, ó Pai, do maná que estava na mesa, no maná que brotava, do alimento que nunca faltou, assim como a Tua palavra nos garantiu, ó Pai, que nada aqui seria fácil, mas que a cada dia o Senhor estaria do nosso lado. Nós sentimos a Tua presença na história dessa igreja, que assim continue, que a Tua presença aqui reine cada vez mais, ó Pai, cada vez mais, que nós possamos sentir o Teu agir, o Teu mover, o Teu falar. Nós queremos ser pessoas sensíveis, ó Pai. Nós queremos ser pessoas prontas, preparadas, que ao ouvir o menor dos Teus sussurros, possamos responder: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, e a Tua obra continuará sendo feita para a honra e glória única e exclusivamente do Teu santo nome, em nome de Jesus, Pai. Amém e amém. Deus seja louvado. Irmãos, pode sentar um pouco. Irmãos, nós viemos aqui hoje, nós viemos adorar a Deus, viemos adorar o Senhor. E nós viemos também ouvir os conselhos de Deus. O Espírito Santo já está falando em nossos corações e vai continuar falando, porque agora nós vamos ouvir a palavra de Deus. E vamos pedir a sua atenção redobrada, porque Deus tem algo a nos falar nesta noite. Abra o seu coração para Deus. Abra o seu coração. Você não veio aqui por acaso. Você não veio por acaso. Deus tem algo a te dizer nessa noite. E nós convidamos para
pregar no aniversário da nossa igreja, o pastor Erivelto está conosco. Eu vou convidar ele vem à frente e ele vai apresentar a sua família. Obrigado, pastor, por ter aceitado o nosso convite. Que Deus abençoe, viu? Amém. Fique à vontade. Nossa, meio litro aqui dá para ir bastante, hein, gente? Meus irmãos, graça e paz. Vocês estão bem? Que bom. Obrigado aos irmãos pelo convite. É uma alegria muito grande poder estar aí com os irmãos. Agradecer ao pastor Marcelo, né? A gente chama mais de Marcelinho, também pela confiança. A gente já tem aí uma caminhada de amizade juntos. É sempre muito, muito bom estar com os irmãos e poder louvar a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito. Parabéns pelos 40 anos. Não são 40 dias, não são 40 meses. Que o Senhor possa realmente, profundamente, continuar abençoando. Eu sou Erivelto, né, pastor Erivelto. Estou desde agosto pastoreando a primeira igreja batista ali em Barretos. Né, saímos ali de Diadema, não sei quantos conhecem a região ali, Diadema. Ficamos ali 9 anos e 7 meses. E o Senhor nos trouxe por interior. Era um sonho nosso, de muitos anos, mas já tinha passado. A gente achou que o Senhor não tinha mais isso para nós. Eu sou mineiro, interior de Minas Gerais, lá da zona da Mata, divisa com o Espírito Santo. Né, minha família está lá ainda. De vez em quando a gente dá uma idinha lá para renovar o estoque de queijo, doce de leite, para aqueles que gostam de um bom jiló, né? Não sei quantos gostam. Lá na igreja eu descobri que ninguém gosta. Mas, irmãos, Deus é tão bom que me mandou para Barretos, e Barretos tem um lugar que vende pastel de jiló. Deus é maravilhoso, Deus é maravilhoso. É muito bom. A gente só vê uns misericórdias, né? Mas que o Senhor continue abençoando. Está comigo a minha esposa, a Raquel. Fica de pé, minha flor. Deus continue abençoando. Estevão também está ali, né? O nosso segundogênito, né? Estevão é o nosso segundo filho. Temos o Nicolas também de 14, mas ficou em casa, estava meio cansado. Final de semana ele participou do acampamento de embaixadores lá em São Paulo. E aí está ainda naquele processo de descansar. Irmãos, mas é uma alegria muito grande em poder estar nesse culto com os irmãos e ter a oportunidade de comemorar 40 anos daquilo ao qual Deus tem feito neste lugar. Ouvir as experiências dos irmãos, de tudo aquilo que aconteceu. Irmãos, uma coisa já é claro, os irmãos que estão aqui, estão solteiros, você está no lugar certo. Você está no lugar certo que Deus vai prover, porque aqui tem uma unção de casamento, pelo que eu já senti. Né? Uma unção do casório. Ô, glória! Posso ouvir um amém aí do solteiro? Receba a tua bênção, meu querido. Deus vai agir aí no nome do Senhor Jesus. Irmãos, mas o que nós queremos hoje é poder compartilhar a palavra do Senhor. E quero convidar mais uma vez para que você abra a tua Bíblia comigo lá em Salmos. Salmos 103, que tem sido aí então o salmo, né, como tema dessa celebração, o tema desse aniversário. E eu quero poder então compartilhar com os irmãos aquilo que o Senhor tem ministrado aos nossos corações, aquilo que Deus trouxe ao meu coração para poder compartilhar com os irmãos nessa noite. Eu quero ler também só o versículo 1 e o versículo 2, mas quero te convidar a permanecer com a sua Bíblia, com o seu smartphone aí no texto, que eu quero pensar com os irmãos em mais alguns versículos deste salmo. Salmo 103. Salmo 103, ele está dentro de um contexto. Os salmos são divididos por 5 livros, né? E esse está no 4º livro, que começa a partir do Salmo 90. Então, o Salmo 103, ele parte de um fechamento de tudo aquilo que está acontecendo. Tanto que você vai ver que o Salmo 103, 104, 105 e 106 vai ser um salmo de adoração, um salmo de louvor ao Senhor por tudo aquilo ao qual Deus tem feito. Então acompanhe comigo, eu estou lendo na NVI, que diz assim: bendiga o Senhor, ó, a minha alma, bendiga o Senhor todo o meu ser, bendiga o Senhor a minha alma, não esqueça nenhuma de suas bênçãos. A primeira coisa que a gente para pensar, para analisar nesse texto,
que o salmista está fazendo um convite. O salmista está fazendo um convite, tipo assim, olha, vamos louvar, olha, bendiga, bendizei, mas a pergunta é, para quem é esse convite? Para quem é o convite a qual o salmista está fazendo? Nós percebemos que não é um convite para a comunidade de Israel, não é um convite para a igreja do Senhor, não é um convite para ninguém, é um convite exclusivo para a sua alma. É um convite realmente, ele convidando a sua alma, alma minha, oh minha alma querida, vamos bendizer ao Senhor. Será que antes de virmos aqui hoje, será que nós fizemos isso? Minha alma, olha, sabe tem até aquela canção, né? Porque está batido a minha alma. Será que nós falamos, alma, olha, hoje eu quero agradecer ao Senhor. Eu quero louvar ao Senhor, porque o Senhor tem me dado uma jornada. Nós temos estado numa jornada, porque a igreja está numa jornada de 40 anos, mas qual é a sua jornada? Qual realmente tem sido essa jornada e por que nós precisamos então louvar ao Senhor? Porque, irmãos, a nossa celebração, ela começa com o nosso interior. A nossa celebração, a nossa adoração ao Senhor começa com a nossa alma. Porque não adianta, a equipe de louvor, todo mundo pode fazer milagres, maravilhas. Mas já percebeu que tem dia que você fala assim, o culto hoje não foi bom. O culto hoje não estava bom, não sei porquê. O louvor não fluiu. O louvor não fluiu. Será que foi o louvor ou será que foi a nossa alma? Será que é a nossa alma que não estava realmente, não vou dizer disposta, mas nos colocamos intencionalmente na presença do Senhor para isso? Porque o salmista, Davi, ele convida a sua alma para adorar o Senhor. E a nossa adoração, a nossa celebração de 40 anos dessa igreja, precisa começar através da sua alma. Qual é a gratidão que você tem por tudo aquilo que Deus tem feito neste lugar? Porque, irmãos, 40 anos, quantas vidas foram transformadas? E eu digo para os irmãos, que não foram só vidas que de repente passaram por essas portas, não foram vidas que simplesmente às vezes passaram por essas ruas, mas vidas que tiveram contato com pessoas dessa igreja, de repente lá no centro de São Paulo, lá na Avenida Paulista, de repente um dia que você foi lá, uma palavra, porque a palavra do Senhor é algo sobrenatural. Só que como cristãos, nós temos um sério problema, que alguns vão dizer de uma amnésia espiritual. A nossa alma, a nossa vida, nós somos muito propensos a essa amnésia espiritual. Já parou para pensar quando aqui não acontece isso, só lá na PIB de Barretos, que você fala assim, irmãos, quantos aqui tem pedido de oração, quantos aqui tem algo para colocar diante do Senhor? Às vezes a gente vai ver que nós temos muitos pedidos. Vai ver que quando nós queremos desabafar, como nós lembramos de coisas difíceis que passamos. É simples, fala assim, irmão, compartilhe a luta que você teve. Fala, eu vou compartilhar só algum, porque se eu for compartilhar mesmo, 3 dias não dá certo. 3 dias não dá tempo. Muitas vezes nós olhamos para o passado, nós lembramos, poxa, aquele tempo foi um tempo difícil, aquele tempo foi um tempo difícil. Lembra daquele momento? Oh, que momento difícil. Mas quando nós paramos para celebrar o que Deus fez? Nós lembramos muito das nossas mazelas, lembramos muito das nossas dificuldades. Irmãos, o maior inimigo da nossa fé não é muitas vezes a dúvida, não são as lutas que nós vivemos, mas o maior inimigo da nossa fé é quando nós esquecemos os atos de Deus. Quando nós esquecemos aquilo que Deus fez, como Deus agiu. Por isso que Jeremias vai dizer, quero trazer à memória o que me dá esperança. Existe um momento que a gente precisa, quem já leu o livro, ouviu o filme Quarto de Guerra, né, ali, o mural das bênçãos, de trazer isso à tona, de trazer essas questões, porque as lutas, as dificuldades, os problemas, parece que fazem parte da nossa jornada.
E acho que era uma das coisas quando Paulo dizia, o bem que eu tanto quero, para essas coisas boas que eu quero pensar, não vem, mas as coisas ruins, oh meu Deus do céu, vem que vem brotando com uma força terrível. E é por isso que quando nós olhamos esse texto, o salmista convida a sua alma para bendizer ao Senhor, ele convida o seu ser para louvar o Senhor, ele repete no versículo 2 esse convite de novo, mas já no convite do versículo 2, ele traz uma questão muito interessante, que é onde eu quero compartilhar algumas coisas com os irmãos, que ele diz assim, não esqueça de nenhuma de suas bênçãos. Não esqueçam de nenhuma das suas bênçãos. E é interessante se nós pararmos e pensarmos assim, irmãos, compartilha conosco algumas bênçãos. Você vai dizer, eu tenho muitas. Quero agradecer pela bênção do meu emprego. Quero agradecer pela bênção. Deus me deu a oportunidade de comprar um carro. Deus me deu a oportunidade de quitar minha casa. Deus me deu tantas bênçãos dos filhos, dos netos. Mas percebe que quando o salmista começa como conversar consigo mesmo, parece que ali, sabe, de frente como espelho, falando ele com a alma dele, e dizendo, alma, não esqueça de nenhuma das bênçãos do Senhor, não esqueçam de tudo aquilo que Deus fez por você, e ele começa a nomear essas bênçãos. E essas bênçãos, irmãos, ele começa então a olhar para o seu passado. Muitas vezes às vezes a gente fala assim, não, eu não quero lembrar do meu passado. Meu passado é muito triste, tem muita coisa errada que eu fiz, eu não quero. Mas o salmista traz de um passado, porque você querendo ou não, eu querendo ou não, irmãos, o passado é algo inesquecível. Sabe quando alguém diz para você assim, para de bobeira, para com isso, esquece desse negócio. Quando alguém perguntar para você, esquece desse negócio, você pergunta, como? Como esquecer de situações? Como esquecer de traumas? Como esquecer de coisas? Nós não conseguimos. Mas junto com tudo aquilo a qual o salmista vem, ele precisa em primeiro lugar celebrar. Ele quer celebrar ao Senhor. E ele quer celebrar pela jornada que ele teve. E dentro dessa jornada de fé e de esperança, ele traz então ele traz algumas coisas à sua mente, algumas coisas a qual Deus tem. Então o que ele faz? Ele olha para o passado, ele olha para trás, e ele começa a lembrar de um Deus que perdoa. Olha o que ele diz no versículo 3, é Ele quem perdoa todos os seus pecados. Ele está dizendo para a sua alma. Ele diz no versículo 4, é quem resgata a sua vida da sepultura e te coroa com bondade. É o Deus que na jornada que você estava caminhando, foi um Deus que supriu as suas necessidades. Foi um Deus que agiu com poder e graça, é um Deus que perdoou, é um Deus que curou, é um Deus que agiu. Então o salmista, quando ele para celebrar a jornada da sua vida, quando ele para celebrar a fé dessa jornada, quando ele para celebrar a esperança dessa jornada, ele olha para aquilo que Deus fez para a tua alma. Você já agradeceu a Deus por ter o perdão dele sobre a tua vida? Você já agradeceu ao Senhor porque o Senhor tem curado? Às vezes nós colocamos muito, falamos, olha, eu quero agradecer ao Senhor porque hoje o Senhor me deu um livramento. Aí você fala assim, não te deu um. Um é o que você viu. Um é o que você viu. Porque tem muitos outros livramentos que você nem viu. E Deus já chegou porque Deus está à sua frente. Deus está cuidando, Deus está zelando. Irmãos, vamos parar e pensar, na nossa igreja foi dia 8 e 9, nós comemoramos lá na PIB de Barretos 88 anos de igreja. Eu achei lá, eu consegui lá a ata de fundação da igreja, 1937, 24 de outubro. Eu gosto muito de olhar para a história, porque se você não tem história, você não tem nada. Né? Então, vamos pensar 40 anos da Igreja Batista Vida Nova. Imagina se fosse depender de você. Imagina olhar para tudo aquilo que você fez, mesmo com todas as suas melhores intenções, mesmo com as melhores do seu pensamento, mesmo com o melhor de tudo. Como seria?
Imagina se a jornada de 40 anos dependesse simplesmente dos nossos talentos, das nossas boas vontades, do nosso querer. Irmãos, se Deus fosse olhar para nós, se dependesse só de nós, não teríamos nada. É por isso que quando os irmãos colocaram aqui, né, e alguns falaram que persistiram, foram aqueles que realmente foram os teimosos. Sabe por que você foi teimoso, assim como todos nós? Porque vocês são aqueles que são improváveis. Porque de repente, em muitos momentos, pessoas olhavam e passavam assim, não vai dar em nada. Em muitos momentos, de repente, possam ter chegado o momento de os irmãos enfrentarem dificuldades, enfrentarem situações. Fique tranquilo, irmãos, eu não conheço a história da igreja, mas muitas vezes enfrentaram problema, enfrentaram e falaram, vai ser o fim. Falar assim, se depender da minha força, sim. Mas eu não caminho pela minha força, eu caminho pela força do Senhor. É Ele que me sustenta, é Ele que me cura, é Ele que age com poder e graça. Então, meu querido, se você se sente ferido, se você se sente com dor, se de repente existe pecado, que de repente você fala, meu Deus, que coisa chata, que de repente você nem quer olhar para isso. Não se esqueça que é Deus que perdoa. É Deus que sara, é Deus que cura, é Deus que age. E era isso que o salmista queria que a sua alma lembrasse. É isso que ele diz, alma, não esqueça disso. Não esqueça disso. Não esqueça, por quê? Porque o nosso louvor não é simplesmente por aquilo que achamos que Deus vai fazer, mas é por aquilo que nós já temos convicção do que Ele fez. E não existe nada mais importante para Deus do que a sua alma. Do que uma alma sarada, uma alma limpa, uma alma realmente a qual tem liberdade de louvar ao Senhor. É uma alma que tem liberdade para celebrar aquilo que Deus tem feito. E se chegamos até aqui hoje, foi pelo nosso passado, sim. Um passado de muitas lutas, um passado de muitos erros, mas um passado que a palavra do Senhor se cumpriu. Lembra que o Senhor disse ao seu povo, dizendo assim, eis que eu estou convosco todos os dias. E se hoje estamos celebrando esses 40 anos, é porque a promessa do Senhor, a palavra do Senhor se cumpriu na tua vida. É Ele que age, é Ele que move. Quando nós olhamos para Deuteronômio capítulo 8 e o versículo 2, olha o que o Senhor diz, o que Moisés está dizendo. Lembra-se de como o Senhor, o seu Deus, o conduziu por todo o caminho do deserto, durante esses 40 anos, para humilhá-los e pô-lo à prova, a fim de conhecer as suas intenções, se iriam obedecer aos meus mandamentos ou não. Irmãos, é o Senhor que nos conduz, é o Senhor que age, é o Senhor que move. E a questão é por que muitas vezes nós ficamos remoendo algumas coisas? Será que em vez de remoermos que nós não temos condições, não tem como fazer, para mim é difícil, olha a minha vida, olha tudo que aconteceu comigo. Quantas pessoas já desistiram de servir ao Senhor com intensidade por situações que você já foi curado, situações a qual o Senhor já entrou com poder e graça. Então, quando nós olhamos para o passado e vemos tudo aquilo que Deus fez, nós temos condições e podemos hoje louvar ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito. A pergunta que eu faço para todos nós, qual é o ato de Deus que você precisa listar hoje e celebrar? O que é aquilo que Deus fez por você? Quando eu digo por você, eu digo pela sua alma, pelo seu coração, por aquilo que Ele tem de mais precioso. Porque, irmão, se tem algo que a mídia quer fazer, se tem algo que a internet quer fazer, se tem algo que a Black Friday quer fazer, que é uma black make fake news, né? É atingir o teu coração. Porque quando o seu coração for atingido, o resto é um passo. O resto é um passo. Então, o que hoje você pode celebrar ao Senhor, porque Ele tem feito no teu coração? Será que existe uma palavra que Deus te deu, algo que Deus ministrou ao teu coração, que você fala assim, yes, valeu Deus, é isso que eu precisava. É isso que eu precisava. E celebrar ao Senhor, falou, Senhor, obrigado. Porque, irmãos, não existe nada melhor
do que ter a plena convicção que nós somos amigos de Deus. De termos Ele conosco na nossa jornada. A jornada só é possível celebrar uma jornada de 40 anos com fé e esperança, se Deus estiver ao nosso lado. Se Deus estiver. E algo que é muito claro aqui, né? O irmão já me mostrou, que igreja linda, irmãos. Deus abençoe. Fiquei apaixonado pela igreja, por tudo aquilo que Deus tem feito através dos irmãos aqui. Isso só é possível porque Deus está na tua vida. Só é possível porque Deus tem conduzido essa igreja. Deus tem agido, Deus tem movido. Então, meus irmãos, não tenha medo de olhar para o passado. O passado não é nenhum fantasma. O passado é prova de um Deus que foi fiel sobre a tua vida, te guardando, te protegendo e agindo, e te trazendo até o dia de hoje para celebrar a Ele e dizer muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por homens e mulheres a qual o Senhor tem usado. Muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito. O salmista para olhar para aquilo a qual Deus havia feito. Ele começa então, olha para trás e ver tudo aquilo a qual Deus tenha feito na vida dele. E quando ele olha para tudo aquilo que Deus havia feito, ele começa a olhar agora para dentro de si. Ele olha para ele mesmo, que ele começa dizendo para a sua alma assim, olha, não esqueça do que Deus fez, mas alma, não esqueça também, eu penso assim, acho que ele pensando, ele caminhando com a alma dele aqui, né, a alma do lado, põe a mão assim, então alma, vamos lembrar do que Deus fez lá atrás. Lembra aquele negócio lá que nós fizemos? Feio, né? Mas ó, Deus perdoou. Sabe aquilo que nós deveríamos ter feito e não fizemos? Deus perdoou. Aí ele acha que ele olha para a alma dele assim, né? Sei lá se dá para olhar para a alma, né? Mas vamos pensar aqui, né? E falar, alma, mas nós é complicado. Nós não é fácil, não. Nós é pó, nós é relva. E vou te dizer uma coisa, Deus sabe disso. Então ele chama a sua alma a celebrar, mas antes disso ele diz, alma, nós não podemos esquecer quem nós somos. Ele não esquece da sua fragilidade humana. Veja comigo o versículo 14. Olha o que diz o versículo 14 ainda do nosso Salmo 103. Ele diz, pois ele sabe do que somos formado. Lembra-se de que somos pó. A vida do homem é semelhante a uma relva. Eles florescem como a flor do campo. Aí o versículo 16 diz, que se vai quando sopra o vento. E nem se sabe mais o lugar que ocupava. O salmista convida a sua alma para celebrar. Eu entendo que ele fala, mas vamos celebrar? Vamos. Espera aí. Mas antes de celebrar, vamos pensar em algumas situações. Vamos pensar naquilo que Deus fez por nós. Olha, Deus nos perdoou. Lembra aquele pecado que estava aqui? E Davi vai dizer, né, que o pecado o consumia, que ele sentia dores, que o corpo dele parece que estava moído. Ele fala, lembra que Deus nos perdoou? E olha, quantos aqui já sentiram, né? Você percebe que tem um pecado que está ali te machucando, e você fala assim, de coração, Senhor, me perdoa por aquilo, e Deus vem e tira com a mão. Você fala, rapaz, você se sente até mais leve. E Davi estava assim. Só que Davi não esquece, Davi diz assim, olha, Deus fez isso por nós. Não é porque nós somos bonzinhos. Não é porque nós somos os caras legais. Porque nós somos pó, nós somos relva. O que ele quer dizer para a sua alma, o que ele está dizendo para si mesmo, e fala, olha, Deus conhece a nossa estrutura, alma. Meus irmãos, Deus conhece o teu coração. De repente, muitas vezes, o nosso cônjuge não sabe de muitas coisas. De repente, algumas dores da alma, algumas situações que nós vivemos. Não estou dizendo de pecado, estou dizendo que às vezes algumas situações internas que de repente nem eu e você sabemos. Eu já aconselhei pessoas que começam, traz um problema, você vai conversando, depois você fala assim, olha, e isso aqui não te machuca um pouco? Não lembra? A pessoa para, poxa, pastor, é verdade. Nossa, nesse dia aconteceu isso, e a pessoa desaba e não sabe o quanto aquilo está fazendo mal. E muitas vezes precisa colocar para fora. Irmãos, o que o salmista está dizendo para si mesmo, fala, alma, Deus conhece a nossa estrutura.
Deus sabe quem nós somos, Deus sabe de quem nós somos formados. Irmãos, é esse povo a qual Ele sabe quem é, que é pó, que é relva, que de repente vem um momento nós não sabemos. É esse povo que Ele tem usado neste lugar por 40 anos, porque Ele é Deus. Porque é Ele que age, é Ele que faz. E é interessante porque o salmista olha para a sua alma, relembra, né, traz a sua mente olhando para si de quem Deus é, do que Deus faz, da sua estrutura, de quem Ele é, das suas limitações, mas ele sabe também quem Deus é, porque ele diz no versículo 17, mas o amor leal do Senhor, o seu amor eterno está com que os temes, e a sua justiça com os filhos dos filhos. O salmista, diante de um espelho, ele olha para a sua vida e sabe quem ele é. Mas, irmãos, diante desse espelho também, ele sabe ver quem Deus é. Quem Deus age, quem é o Senhor, quem realmente está sobre a sua vida. Porque ele vai dizer no versículo 13, antes de olhar para a sua alma, antes de olhar para a sua estrutura, onde entender que ele é pó, antes de entender que ele é uma relva, que o vento pode se espalhar, ele diz no versículo 13, como um pai tem compaixão dos seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. Você já parou para pensar que Deus sabe das suas falhas, Deus sabe dos seus pecados, Deus sabe das nossas falhas, Deus sabe das nossas mazelas, e Deus não nos trata segundo aquilo que nós somos, Deus nos trata segundo aquilo que Ele é. Eu pergunto, será que isso não é um motivo para celebrar nessa jornada que temos vivido a cada dia? Será que isso é motivo para dizer, Senhor, muito, muito obrigado. Muito obrigado porque, apesar de mim, o Senhor tem mantido a tua igreja em pé. Apesar de mim, apesar das minhas fraquezas, o Senhor olha para mim, eu não sei porquê, decide me usar. Irmãos, não sei se você já passou alguma situação e lembrou daquilo que Paulo diz para Deus e diz assim, para Jesus, diz assim, Senhor, vou dizer aqui numa frase de um bom mineiro, Senhor, vou ser sincero para o Senhor, de todo o coração, Senhor, o amor do Senhor me deixa sem graça, o amor do Senhor me deixa sem jeito, o amor do Senhor me deixa acanhado, porque eu olho para isso e não sei o que fazer. Aí o salmista vem, bendiga a minha alma ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem nos feito. E não esqueça de nenhum. Não esqueça que quando nós precisamos de perdão, Ele trouxe. Não esqueça que quando precisamos de cura, Ele trouxe. Não esqueça de que quando alguém atentou contra a sua vida, ou quando alguém, o bilhete, né, que o irmão colocou aqui, o irmão falou, colocaram um bilhete lá. Deus do céu, usando um palavreado, fica de boa, não vai dar nada não, estou aqui, fica tranquilo. Porque quando os homens intentam contra as nossas vidas, irmãos, eu acho que Deus manda uns 2 lutadores de MMA dos mais fortes e põe do nosso lado. E você fala, quem vai mexer comigo agora? Você até grita, né? Quem poderá me deter? O Senhor está comigo. O Senhor está comigo. E é isso que o salmista tinha. E era nessa situação a qual ele celebra o Senhor, porque ele vê a sua miséria, ele vê tudo aquilo que ele é, mas ele consegue também ver uma reação divina de Deus. Ele não vê só a divindade de Deus, ele não vê só a soberania de Deus, ele não vê só o poder de Deus, ele vê esse poder em ação sobre a vida dele. Porque, irmãos, é muito fácil dizer que Deus é soberano, é muito fácil dizer que Deus é grande, é muito fácil dizer muita coisa de Deus. Agora, o que nós precisamos é ver essa grandeza de Deus em ação. E sabe qual é essa grandeza de Deus? É hoje, olhando pela minha vida, de hoje poder estar aqui, ministrando para os irmãos. Um rapaz que veio do interior de Minas Gerais. Minha cidade é muito grande, irmãos, muito grande. Tem 18 mil habitantes. A gente brinca que a minha cidade tem uma placa só. Você olha assim, seja bem-vindo. Minha cidade chama Simonésia. Então, a primeira placa é assim, seja bem-vindo a Simonésia. Aí você passa com o carro, você olha no retrovisor, está escrito lá, volte sempre. Você já sabe quando voltar, já há vontade de desejar.
Alguém que muitas vezes não tinha nenhum tipo de expectativa. E vou dizer para os irmãos, não conta para ele amanhã não. Mas Marcelinho também não fica muito longe não. Já foi, se juntar os dois, pô, não sai nada. A gente sempre anda, eu, o pastor Marcelo e o pastor Helder, não sei se os irmãos conhecem o pastor Helder. A gente vai para acampamento junto, congresso junto, vem falar, juntar os três aqui. Mas quando nós olhamos, irmãos, com a nossa ótica, agora quando nós olhamos para quem Deus é na nossa vida, de onde Deus nos tirou, assim como cada irmão, porque não somos nós, não a nós, Senhor, não a nós, mas o teu trono da glória. É o Senhor que age, é o Senhor que faz, é o Senhor que ministra. Então o Senhor não age nas nossas vidas segundo aquilo a qual nós imaginamos, ou segundo aquilo a qual nós merecemos. Ele age segundo o seu poder e graça. E algo que é interessante, que lá em 2 Crônicas, capítulo 29, versículo 14, vai dizer assim: mas quem sou eu e quem é o meu povo para que pudesse contribuir tão generosamente como fizeste? Tudo vem de ti, e não apenas te demos o que vem das tuas mãos. O que o autor de Crônica está dizendo: Senhor, o que o Senhor viu em nós? O que o Senhor viu em nós para nos abençoar? E mais, Senhor, tudo aquilo ao qual nós te damos, o Senhor já nos deu. O Senhor já nos deu. Então, meu querido, fica tranquilo. Aquilo que Deus está te pedindo, Ele já te deu. Se você não quer entregar, um problema é teu. Esse negócio, que eu não sei, é conversa, é balela. Se Deus está colocando algo para você fazer, pode ter certeza que Ele já te deu. Se Deus tem te incomodado alguma coisa no teu coração, pode ter certeza que Deus já te deu. Porque aquilo que Ele quer, aquilo que Ele pede, nós primeiro Ele nos dá. O salmista chama a sua alma, convida a sua alma para celebrar a jornada. E a gente pegar dos Salmos 90, a gente vai ver que os Salmos vêm numa situação onde o salmista louva ao Senhor, ao mesmo tempo ele reclama de algumas coisas, ele fala das lutas que ele está vivendo, ele vem ali, a gente percebe que ele está vindo de uma jornada, ele está vindo de uma caminhada, de uma luta constante que está ali, e aqui agora é o momento que ele para e reflete em tudo aquilo que Deus fez. Só que antes de adorar, antes de celebrar, ele primeiro para pensar assim, eu vou celebrar o Senhor por toda essa jornada de fé, de esperança, mas quais são os motivos? Quais são os motivos? Tenta qualquer dia da sua casa, fala assim, olha, hoje eu vou tirar um tempo de oração. Vou tirar 10 minutos, 15 minutos, não sei. Mas esses 10, 15 minutos eu quero agradecer ao Senhor. Mas eu não dobro o joelho, nem senta não. Antes, tira uns 3 minutos, anota. O que eu quero agradecer ao Senhor hoje? E faz um exercício do que Deus tem te feito, do quanto Deus tem sido misericordioso. Essa semana, no culto de quarta-feira, não sei se foi essa semana ou semana passada, me chamou a atenção muito minha irmã. A gente falou, irmãos, alguém tem algum pedido de agradecimento, algum pedido de oração? Ela falou assim, eu quero agradecer. Eu quero agradecer porque o meu neto caiu na escola hoje, e eu sei que ele quebrou alguma coisa, não sei se foi o dedo, se foi o ombro, né? O ombro, e eu quero agradecer ao Senhor porque só foi isso. Eu falei assim, na maioria das vezes a gente fala, irmãos, ora, porque... sabe, mesmo diante de um acidente, ou um incidente, ela reconhece a mão de Deus, que se foi até ali porque Deus protegeu, porque poderia ter sido muito pior. Eu não falo, irmãos, de agradecimento, porque às vezes a gente fala assim, alguém tem algum testemunho, eu tenho um testemunho grande, irmãos, eu quero agradecer ao Senhor porque eu consegui um emprego. Era 9 horas da manhã, me ligaram, irmãos, e eu estou contratado. Aí eu pergunto, se naquele mesmo culto tem um irmão que às 9 horas da manhã, no mesmo horário que recebeu, foi demitido. Ele fala, irmãos, eu quero pedir orar porque eu fui amaldiçoado hoje que me mandaram embora. Que é bênção de Deus. Quantos de nós aqui, de repente, no público que a gente está aqui, quantos de nós, em determinados momentos, aconteceu algo ruim e nós entendemos que não era bênção?
Nós entendemos que não era algo bom. Mas o tempo foi passando, e você fala, rapaz, aquele trem lá, né, como que trem, foi bênção demais da conta, você está doido. Aquilo foi Deus na minha vida. Aí você fala assim, foi um livramento. Então, irmãos, cuidado no que é bênção e no que não é bênção. Cuidado, porque muitas vezes Deus está te abençoando e você está reclamando. Porque muitas vezes a bênção de Deus gera dor. Você já agradeceu a Deus por algumas orações suas e Ele não ter respondido? Você fala assim, Senhor, muito, muito obrigado. Sabe aquele pedido lá atrás, o Senhor não respondeu. Porque, irmãos, é a nossa alma. Mas nós temos um Deus, então o salmista para, antes de louvar, antes de celebrar pela jornada, ele para e olha para a sua vida. Depois ele para, olha para tudo aquilo que Deus fez e olha para ele, mas ele para também e olha para cima. Ele olha para trás, olha para ele e olha para cima. Porque olha o que diz o versículo 19, ele diz assim, o Senhor estabeleceu o seu trono nos céus, como o rei domina sobre tudo que existe. Bendiga o Senhor, vocês seus anjos poderosos, que obedecem a sua palavra. Bendiga o Senhor, todos os seus exércitos, vocês seus servos, que cumprem a sua vontade. Bendiga o Senhor, todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendiga ao Senhor, ó minha alma. Da forma que ele inicia o texto, ele termina chamando a sua alma para bendizer ao Senhor. Bendizer ao Senhor pelo quê? Por tudo aquilo que Deus fez. Bendizer ao Senhor pelo quê? Por tudo aquilo que Ele é. Mas Deus não trata pelo aquilo que Ele é. Deus trata por aquilo que Deus é. E agora Ele convida a sua alma a bendizer por aquilo a qual Deus é. Irmãos, a verdade sobre Deus, a verdade de quem Deus é, precisa ser uma âncora na nossa caminhada. Precisa ser a base das nossas vidas. Às vezes nós fraquejamos na nossa caminhada porque nós esquecemos quem Deus é. Nós deixamos de lado de quem Deus é, mas Ele vai dizer que o trono de Deus domina sobre todas as coisas. Quando nós olhamos para Salmos 24, e é interessante quando você lê os Salmos 24, lê os Salmos 23 e lê os Salmos 22. Porque o Salmos 22 vai falar de um pastor sofredor, de um pastor que sofre, tanto que a palavra que Jesus diz na cruz, né, meu Deus, por que me desamparasse? Então o Salmos 22 fala de um bom pastor sofredor. Quando nós olhamos para os Salmos 23, nós nunca iremos desfrutar dos Salmos 23 se nós não entendermos os Salmos 22. Porque o pastor, que é um bom pastor, que sofreu, ele sabe cuidar agora da sua ovelha. Porque o Salmos 23 fala de um bom pastor que cuida. É interessante que o Salmos 22 fala que a minha boca estava grudando de sede. O Salmos 23 fala o quê? Tu me levas à água tranquila. Fala de tormento, Salmos 22, de angústia, de sofrimento. Ele diz, tu me leva ao refrigério, tu refrigera a minha alma. E aí o Salmos 24 vem com o quê? Dizendo quem é esse bom pastor. Não é simplesmente um bom pastor sofredor, não é aquele coitadinho. Não é um bom pastor que está ali cuidando, sabe como Davi ali com as ovelhas rebeldes. Não. O Salmos 23 dá ali o currículo do bom pastor, que é o Senhor que criou todas as coisas e todas as coisas pertencem a Ele. Já parou para pensar que Deus é Senhor sobre o teu problema? Eu e você não somos senhores do nosso problema, mas Ele é. Ele é Senhor sobre todas as coisas. E quando o salmista para e olha para cima, ele fala, poxa, é esse Deus que eu tenho que celebrar. Porque se eu estou firme na minha jornada, é porque Deus está comigo. Irmãos, e desde o primeiro dia, que o pastor Marcelo falou de estar vindo aqui, desde o dia que o Moacir também entrou em contato comigo, algo que tem falado muito ao meu coração, porque é algo que tem falado também para a PIB de Barretos. A igreja não é sua, a igreja não é minha, a igreja é dele. A igreja é dele, e de tudo aquilo que é dele, ele cuida e cuida muito bem. Só, irmãos, que o cuidado de Deus com a sua igreja é o reflexo do cuidado dele com a tua vida. Com a tua vida. Eu não sei o que você está passando.
Eu não sei quais as dificuldades. Lá na igreja, por estar em Barretos, a gente tem uma frequência boa de irmãos nossos em tratamentos oncológicos. E todo mundo sabe o sofrimento que é, as dificuldades que é. E eu digo para eles, falo assim, mesmo com tudo que você tem vivido, eu tenho a plena convicção, você tem motivo para celebrar o Senhor. Porque Ele é Senhor sobre essa doença, Ele é do Senhor sobre esse tumor, Ele é Senhor sobre todas as coisas. E é isso, irmãos, que nos faz celebrar, porque Deus é Senhor dos 40 anos que se passaram nessa igreja. Deus é Senhor da igreja hoje. E Ele continuará sendo Senhor até o dia que Ele vier buscar a sua igreja. E só isso, irmãos, é motivo para louvarmos ao Senhor. Só isso é motivo para celebrar, porque nós sabemos que na nossa jornada, nós não estamos só. Nós não estamos sozinhos. E o salmista, então, ele olha para cima e não esquece de quem Deus é. Ele celebra o Senhor por tudo aquilo que Deus é. Ele celebra o Senhor pelo seu caráter. Irmãos, ele não precisava de nada, que ele sabia que Deus está com ele. Hoje nós, às vezes é muito comum a gente falar, Deus, se o Senhor está comigo, mostra. Eu não, irmãos, eu tenho uma oração que é mais ou menos assim, quando o negócio está complicado, eu falo, Deus, eu não tenho a mínima dúvida que o Senhor está comigo. Eu não tenho a menor dúvida que o Senhor está comigo. Eu não passa sombra de dúvida, eu sei que o Senhor está comigo, a tua palavra diz isso. Deus, mas eu estou vivendo um momento que parece aquela criança que está em casa num dia à noite, e a luz acabou. E eu sei que o meu pai está em casa. Mas naquele momento, Deus, eu não quero saber só que meu pai está em casa. Eu quero ser tocado pelo meu pai. Então, Deus, toca. Deixa eu sentir o Senhor. Eu sei que o Senhor está aqui, deixa eu sentir. Sabe, aí aquela questão de pai com filho, Deus, Senhor, me dá um abraço. Pega na minha mão. Como os nossos irmãos, né, baianos, dizem assim, Senhor, me dá um cheiro. Deixa eu sentir o Senhor. Irmãos, e é maravilhoso como Deus faz. É maravilhoso como Deus age. E é isso que nos sustenta na nossa caminhada. É isso que nos sustenta, porque, irmãos, se existe uma mentira que muitas pessoas falam que a nossa fé, não, eu tenho fé, e olha, eu tenho tanta fé que a minha fé é cega. Mentira, a sua fé não é cega. A nossa fé não é cega, sabe por quê? Porque nós sabemos o nosso destino. Nós temos convicção para onde nós estamos indo. Nós podemos estar chorando agora, podemos estar sofrendo agora, mas nós já sabemos o resultado final. E nós sabemos que um dia estaremos na boda do Cordeiro, celebrando ao Senhor. Então, se nós já sabemos que vamos celebrar lá, por que não celebrar hoje? Por que não celebrar o que Deus tem feito nos nossos dias? Por que não celebrar por tudo aquilo que Deus tem feito? E em Cristo, irmãos, nós temos a oportunidade de celebrar pelas vitórias que o Senhor nos deu, pelas vitórias que Ele tem nos dado e pela vitória que Ele dará. Eu não sei como está a tua vida, mas algo que é muito claro e que Deus está te dizendo nesta noite, Ele é com você. Ele te trouxe aqui hoje para te mostrar quem você é, mas Ele trouxe aqui hoje para mostrar quem Ele é. O que precisa ser feito é abrir o coração. Porque quando o salmista convida a sua alma, quando o salmista fala para a sua alma bem dizer ao Senhor, o que ele está dizendo? Ele está abrindo o coração para que o Senhor possa entrar, para que o Senhor possa fazer. E eu tenho certeza, porque o solo da fé, a melhor canção que nós podemos compor em relação à fé, sabe qual é? A gratidão. A gratidão. Sabe, a melhor forma é celebrar o Senhor, mesmo em meio às lágrimas. Agora, algo, não permita que as lágrimas te trave. Porque muitas vezes os problemas, a poeira do dia a dia, embaça o nosso olhar, não permite caminhar. E muitas vezes, sabe o que é importante nesse momento? Porque eu digo que quando nós estamos na estrada, dirigindo a estrada de terra, e o pó é muito, a gente não consegue enxergar, o que a gente faz? A gente para, espera a poeira baixar. De repente, hoje o que Deus está te pedindo é, calma, eu estou agindo.
Olhe para trás pelo que eu já fiz. Olhe quem você é e olha como eu te trato. Olha quem você é e como eu lido com você. Olha quem você é e olha o quanto eu te amo. Olha para mim. Olha para mim. Percebe que o salmista começa olhando lá atrás e termina olhando para quem Deus é. Quero te convidar a fechar os teus olhos, curvar a tua cabeça. Eu quero orar por você. Pai, eu sei que diante de mim aqui hoje estão meus irmãos, estão minhas irmãs, estão homens e mulheres do Senhor. Que Deus, eu não sei o que cada um tem vivido. Eu não sei o que a jornada cristã tem feito com a vida de cada um. Porque sabemos, ó Pai, que temos dias que passamos lutas, dificuldades. E nesses momentos, ó Pai, nós precisamos exercer uma fé absurda. E parece que nesses momentos, ó Pai, nós nos cansamos. Parece que nesses momentos, ó Pai, vem um desgaste, vem um desânimo. Ah, Senhor, mas que nós possamos olhar para quem o Senhor é. Olhar para a Tua graça. Olhar que o Senhor não nos trata segundo a nossa fraqueza. O Senhor nos trata segundo aquilo que o Senhor é. E eu não sei, Deus querido, como cada um aqui entrou. Eu sei que cada um pode ter entrado com uma situação, com uma questão. Mas todos nós, ó Pai, com diferentes situações, com diferentes questões, encontramos aqui nessa noite o mesmo Deus. Um Deus digno de ser louvado, um Deus digno de ser adorado, um Deus digno de ser celebrado. Porque é um Deus, ó Pai, que mesmo quando nós não percebemos, o Senhor nunca nos deixou só na jornada. O Senhor sempre foi conosco, o Senhor sempre esteve conosco. A fé, ó Pai, foi sustentada pela Tua soberania. E a esperança que temos é por causa da Tua palavra que nos garante a cada dia. Então, Pai, sim, hoje nós podemos parar e celebrarmos, ó Pai, os 40 anos da Tua igreja estabelecida neste lugar. Porque, ó Pai, nessa jornada, nessa caminhada, ó Pai querido, o Senhor tem sustentado, o Senhor tem levantado homens, levantado mulheres para exercer a fé neste lugar. E mais do que exercer a fé, exercer também a esperança de um Deus que é presente, um Deus que nós sabemos que a Sua palavra já se cumpriu, cumpre e continuará se cumprindo nessa igreja. Então, Pai, se nessa noite entrou aqui alguém hoje sem esperança, que possa, ó Pai querido, mesmo sem conhecer a igreja, mesmo sem conhecer a história dessa igreja, mas que ele possa entender que o Senhor tem sustentado essa igreja por 40 anos. E o Senhor promete que irá sustentar até o dia que o Senhor irá voltar. E que aqueles que entraram aqui sem esperança, possam ter esperança num Deus que cuida do seu povo. De repente, ó Pai, o que precisa hoje é abrir o coração, para que o Senhor possa entrar, para que o Senhor possa reinar, que possa abrir o coração para confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Derrama do Teu poder, derrama da Tua graça e da Tua glória, ó Pai. É que eu oro a Ti, grato a Ti por tudo que o Senhor tem feito, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, que Deus continue abençoando, agindo poderosamente, e que mesmo em meio às provas, possamos estar celebrando o Seu nome de Jesus. Deus abençoe a todos.